Candidata, boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Patrícia Poeta. Boa noite, telespectadores. Candidata, no seu governo houve uma série de escândalos de corrupção e de desvios éticos. Houve escândalo de corrupção no Ministério da Agricultura, houve escândalo de corrupção no Ministério das Cidades, no Ministério dos Esportes, houve escândalo de corrupção no Ministério da Saúde, no Ministério dos Transportes, houve escândalo de corrupção no Ministério do Turismo, no Ministério do Trabalho. A Petrobras acabou se tornando objeto de 2 CPIs no Congresso. A senhora sempre diz que todos esses escândalos foram revelados pela Polícia Federal e estão sendo investigados pela Polícia Federal, que é um órgão do governo federal. A questão que eu lhe faço é a seguinte: qual é a dificuldade de, desde o início, se cercar de pessoas honestas que lhe permitam formar uma equipe de governo honesta e que evite esta situação que nós vimos de repetidos casos de corrupção? Não há uma sensação, não pode haver uma sensação no ar de que o PT descuida da questão ética ou da questão da corrupção? Bonner, não pode não, sabe por quê? Porque nem todas as denúncias de escândalo, Bonner, resultaram em realmente a constatação que a pessoa tinha de ser punida e seria condenada. Foram posteriormente inocentados. Correto, mas eu quero te dizer o seguinte, eu deveria só dizer à senhora o seguinte: a senhora listou aqui uma série de medidas que foram providenciadas depois de ocorridos os escândalos. Não, isso tudo foi antes. Bom, entre as medidas que a senhora providenciou depois dos escândalos esteve o afastamento de alguns ministros. Em 4 casos, a senhora trocou um ministro por alguém que era do mesmo partido dele e do mesmo grupo político dele, que frequentava o mesmo círculo. Essa situação, a senhora considera que não foi trocar 6 por meia dúzia? A senhora considera que foi uma atitude prudente como presidente substituir nessas circunstâncias? Foi uma medida eficaz da sua parte, candidata? São pessoas que eu escolhi, nas quais eu confio. Acho que são pessoas Mas não foi exigência do partido, candidata? São pessoas íntegras e não só íntegras, são competentes, têm tradição na área e são pessoas da minha confiança. Então, eu troquei porque eu tinha confiança nessas pessoas. E em relação ao seu partido teve um grupo de elite de pessoas corruptas, comprovadamente corruptas. Eu digo isso porque foram julgadas, condenadas e mandadas para a prisão pela mais alta corte do judiciário brasileiro. Eram corruptos. E o seu partido tratou esses condenados por corrupção como guerreiros, como vítimas, como pessoas que não mereciam esse tratamento, vítimas de injustiça. A pergunta que eu lhe faço: isso não é ser condescendente com a corrupção, candidata? Eu vou te falar uma coisa, Bonner, eu sou presidente da República. A Constituição, ela exige que nós respeitemos e consideremos a importância da autonomia dos outros órgãos. Então a senhora condena a postura do PT nesse caso? Eu não julgo ações do Supremo. Eu tenho as minhas opiniões pessoais. Mas e a ação do seu partido? A senhora condena essa ação? Enquanto eu for presidente, eu não externo opinião a respeito de julgamento do Supremo. Eu, durante o processo inteiro, não manifestei nenhuma opinião sobre o julgamento. Mas, candidata, a pergunta que eu lhe fiz foi sobre a postura do seu partido. Qual é a sua posição a respeito da postura do seu partido? Eu não vou tomar nenhuma posição, Bonner, que me coloque em confronto, conflito, ou eu tenho de fazer isso. Corrupção não é o único problema. O seu governo disse que sempre investiu muito na área de saúde. E essa continua sendo exatamente a maior preocupação dos brasileiros, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha. Isso depois de 12 anos de governos do PT, ou seja, mais de uma década, candidata. Não foi tempo suficiente para colocar esses problemas nos trilhos, não? Pelos dados da OMS, correspondem a uma capacidade de atendimento de 50 milhões de brasileiros. Sim, apenas para fazer 50 milhões de brasileiros não tinham atendimento médico. Hoje tem. Agora, nós estamos numa segunda etapa.
A segunda etapa... Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu acho que é importante para os nossos Perfeitamente, telespectadores. A Patrícia. senhora diria aqui, então, diante dos nossos telespectadores, que hoje enfrentam filas e filas nos hospitais, muitas vezes são atendidos em macas, que muitas vezes não conseguem fazer um exame de diagnóstico, que a situação da saúde do nosso país hoje é minimamente razoável? Não. Depois de 12 anos? Não acho. Agora veja o resto do raciocínio, Nós Patrícia. vamos falar de economia, hein? Não, eu vou falar de economia, tenho o maior prazer. Bom, porque todo mundo que não era atendido Nós no posto de entendemos. saúde Tá ia entendido. para É que uma a UPA colocação, ou para um candidata, hospital. Era 12 anos. Vamos à 12 anos de economia. governo, 3 mandatos. Mas o Bonner quer falar sobre a vamos à Não, economia. mas economia, que é um nesses tema 3 mandatos, importantíssimo. gente, teve, não vamos esquecer, teve o SAMU, que atende 149 milhões de A senhora brasileiros já respondeu e a que não Patrícia existia. dizendo que não Você é pode- minimamente razoável. A senhora Eu disse acho isso. que Então, nós temos de melhorar vamos em a frente. saúde, eu não tenho dúvida disso. Vamos em frente. Economia. Nenhuma. A inflação, neste momento, a inflação anual está no teto daquela meta estabelecida pelo governo, está em 6,5%. A economia encolheu 1,2% no segundo trimestre desse ano e tem uma projeção de crescimento baixíssima para esse ano, menor do que 1%. O superávit do primeiro semestre desse ano foi o pior dos últimos 14 anos. Quando a senhora é confrontada com esses números ruins, a senhora diz que eles são produto, são resultado de uma crise internacional. Aliás, a senhora diz até que eles nem são tão ruins assim, porque a senhora lembra o caso das demissões de milhões na Europa e o fato de o Brasil ter hoje uma situação praticamente de pleno emprego. Aí, quando os analistas dizem que 2015, ano que vem, vai ser um ano difícil, um ano de acertos de casa, que é preciso arrumar a economia brasileira e, portanto, isso vai impor alguns sacrifícios, vai ser um ano duro, a senhora diz que isso é pessimismo. E aí eu lhe pergunto, a senhora considera justo, ora, olhando para os números da economia, ora culpar o pessimismo, ora culpar a crise internacional pelos problemas? O seu governo não tem nenhum papel, nenhuma responsabilidade nos resultados que estão aí? Qual era o padrão anterior? Mas o resultado no momento é muito ruim, candidato. Não, o resultado Inflação no momento... alta, Veja indústrias bem. com estoques elevados, Veja ameaça bem, de Bonner, desemprego ali na eu frente. não sei de onde que estão os seus dados. Nós temos uma melhoria prevista no segundo semestre. Primeiro, Isso não é ser otimista não, em contrapartida ao não, pessimismo você que a senhora sabe, critica? Bonner, a inflação, Bonner, cai desde abril. Ela atinge 0%, zero. Então vamos o para os último projetos, dado do candidata. IPCS, que saiu, se eu não me engano, hoje ou ontem, chegou a 0,08. O que eu estou dizendo é o seguinte, Candidato, o nosso Brasil... O tempo está acabando. Acabou? candidato, Está É, acabando. porque nós Oh, temos, desculpa. eu quero garantir a senhora o Meu seu um tempo minuto. de 1 minuto e meio Muito exato obrigada. Agora para já seus então Então, eu só estou projetos querendo dizer prioritários. que, para mim, nós estamos superando a dificuldade de enfrentar uma crise sem demitir, gerando emprego e renda. Mais oportunidades para todos. Para concluir, candidato, E o nosso tempo já queria concluir esgotou. dizendo o seguinte, eu acredito no Brasil. Acho que mais do que nunca, todos nós precisamos acreditar no Brasil. Atenção por eu Eu ter que também interrompê-la compreendo neste e momento. suspendo a minha fala. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença no